Soberano Deus, Pai da eternidade, agora aqui, Jesus, graças eu te dou por esse dia, na qual o Senhor permitiu, Senhor, o meu levantar, o meu deitar, a minha ida para o trabalho, a minha volta, o Senhor me guardou com a sua poderosa mão, Deus. Deus, eu sou grato a Ti por todos os livramentos que Tu tens feito, não somente a mim, Deus, mas para também a minha família e para todos também aqueles que vão assistir esse vídeo. Pai, dou graças a Ti, Pai, por cada um, Senhor, que está ao meu lado, me acompanhando, Jesus, em cada passo, Senhor. E os obstáculos que se levantarem, Senhor, que têm se levantado contra a minha vida, ó Deus, pela força do Teu Espírito Santo, Pai, eu tenho superado cada um deles, e com a ajuda dos irmãos, através da oração, do jejum e da busca, Deus. Que os meus pés, ó Pai, venham continuar firmes na rocha que é o Senhor Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, cada um, Senhor, cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que a Tua palavra, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, eu possa ministrar pela Tua misericórdia, Senhor. Porque eu não sou digno de nada, eu não mereço nada, sou um pecador, sou pó e cinza. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que todos destituíram e estamos longe da Tua presença, Pai. Então, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, usa-me, Senhor. Fala comigo, fala com o ouvinte, Deus, através da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. O dia hoje foi corrido, mas pela misericórdia e graça do Senhor nós estamos aqui, né? De pé, para trazer algo da parte do Senhor. E é uma passagem que eu quero trazer para os meus irmãos, uma passagem muito conhecida, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Todos vocês já devem ter ouvido falar a respeito dessa mulher. Alguém já deve ter pregado nas suas igrejas, ou você ouviu um vídeo no YouTube, alguém falando relacionado a essa mulher do fluxo de sangue, né? E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, então ela tem diversificações de interpretações, né? Cada um interpreta de forma diferente. E na minha também concepção não é diferente, entendeu? Então eu vou deixar essa passagem aqui para os irmãos e vamos chegar nesse fundamento para que os irmãos possam estar cientes daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 8, versículo 43. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim a palavra de Deus. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Quer dizer, no caso, todos os seus bens. Ela gastou tudo para poder achar uma cura, mas não conseguiu achar. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista, aleluia, de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem que eu gosto muito, uma passagem que toca profundamente, que fala algo sobre relacionado à fé, que hoje em dia, nos dias atuais, é uma palavra que está bem distante de muitos cristãos que até mesmo estão frequentando as igrejas, mas nem sequer têm um pouco de fé para poder seguir a Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa passagem não é diferente. Para chegar nesse fundamento, para chegar no destino dessa mulher, Jesus teve obstáculos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele manda junto com os seus discípulos atravessar o mar da Galileia para outra margem do rio,
para poder chegar na cidade de Gadara. Mas sendo que no percurso dessa viagem tem uma tempestade, se levanta um vento, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava dormindo no barco. E quando vem essa tempestade, por mais que os discípulos estavam seguindo a Jesus, por mais que eles andavam com Jesus, por mais que eles ouviam as pregações de Jesus, por mais que eles presenciavam os milagres que Jesus operava, eles viam com seus próprios olhos, louvado seja o nome do Senhor, mesmo assim a fé deles ainda não estava madura o suficiente para poder fazer tal, aleluia, maravilha naquela tempestade. Então Jesus ele adormece e colocou os discípulos dele à prova. Creio eu que aquela tempestade que criou-se naquele mar foi uma tempestade espiritual. Muitas das vezes a gente segue a Jesus Cristo, está dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, faz a obra, é empenhado, busca na presença do Senhor, consagra, jejua, sobe monte, faz e acontece, mas muitas das vezes tem certas tempestades que a gente não consegue ultrapassar e acha que a tempestade não vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a tempestade é tão forte que a gente acha que vai afundar o nosso barco. Quero te dizer nessa noite que por mais que você esteja seguindo a Jesus Cristo, por mais que você esteja dentro de uma igreja, por mais que você esteja fazendo a obra de Jesus Cristo, se Jesus Cristo ele está no teu barco, o teu barco ele não vai afundar, mas você tem que ter fé o suficiente para poder entender que mesmo Jesus Cristo estando no teu barco, as tempestades elas vão se levantar, os obstáculos eles vão se levantar, as perseguições elas vão se levantar contra ti, as calúnias, as fofocas vão tudo se levantar contra ti, porque a partir do momento que você se posiciona e se direciona a servir a Jesus Cristo de todo o coração, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que serve a Jesus Cristo padeceria perseguições, aflições, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo então, aleluia, está dormindo na polpa do barco e os discípulos atemorizados, eles começam a recorrer, aleluia, a Jesus Cristo. Porque a fé deles ainda não estava madura o suficiente. Eles acordam o mestre e o mestre fala: por que a sua fé é tão pouca? Onde está a sua fé? E Jesus Cristo levanta e imediatamente ele repreende a fúria da tempestade e do mar. Louvado seja o nome do Senhor. E eles conseguem chegar do outro lado. E a partir do momento que Jesus Cristo ele pisa com o seu pé em terra, a Bíblia vai nos dizer que aparece um endemoniado gadareno, uma pessoa possessa, que naquela cidade atormentava, andava pelos sepulcros, vivia comendo carne, louvado seja o nome do Senhor, vivia dormindo em cima de covas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E imediatamente quando esse demônio, essa pessoa endemoniada ela vem em direção a Jesus Cristo, porque ela sabia quem poderia expulsar aquele demônio. Tanto é que quando o demônio chega, ele vai na direção de Jesus, ele não vai na direção dos discípulos. Porque sabemos bem que para expulsar, aleluia, uma legião de demônios, tem que se consagrar. E antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério, antes de ele começar a caminhar e escolher os seus discípulos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Então Jesus Cristo ele se preparou, ele teve todo um preparo, louvado seja o nome do Senhor. E isso Jesus Cristo já estava ensinando para os seus discípulos como procederia, louvado seja o nome do Senhor, depois que Jesus Cristo fosse assunto aos céus. Louvado seja Deus. E aqui quando o endemoniado ele se achega, aleluia, a Jesus Cristo, ele se prostra com o seu rosto em terra e fala: que temos nós contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Aqui está uma clareza que o endemoniado ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele sabia quem era o endemoniado, sabia quem eram os demônios que estavam naquele homem. E por que o endemoniado não foi na direção dos discípulos? Porque os discípulos ainda não estavam preparados o suficiente para poder fazer tal manifestação de milagre. E Jesus Cristo expulsa aquele demônio daquela cidade que atormentava as pessoas daquela cidade. Mas aquelas pessoas da cidade presenciam aquela coisa, aquela cena toda, então eles se atemorizam, eles acham que Jesus Cristo é um monstro, é algum ser sobrenatural, então eles ficaram assustados e reuniram-se, a Bíblia vai dizer que reuniram-se os povos todos daquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, e se achega até Jesus e pede para ele se retirar daquela cidade. Jesus Cristo, ele não faz nada forçado,
Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus Cristo, ele não faz nada por força nem por violência. A partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus Cristo operar, aleluia, as suas maravilhas dentro de nós, a transformação dentro das nossas vidas, a partir daí desse momento que Jesus entra na nossa vida, a transformação ela acontece, porque nós damos liberdade o suficiente, nós damos legalidade para Jesus Cristo operar a sua vontade na nossa vida. Então Jesus Cristo, ele volta para o outro lado do mar da Galileia novamente, junto com os seus discípulos. Ele não retruca, ele não fala nada, ele não questiona. Ele foi ali, fez uma boa vontade, as pessoas não gostaram, ele voltou para o outro lado da margem do rio. E quando ele se achega, a Bíblia vai agora nos dizer que aparece um chefe da sinagoga, com o nome de Jairo. E sabemos bem que, se pesquisarmos a fundo, o chefe da sinagoga era uma pessoa que organizava o que acontecia dentro do templo. Era uma pessoa que, não deixava as crianças correrem dentro do culto, organizava tudo, deixava tudo no seu devido lugar, não queria bagunça. Era uma pessoa que era conhecida, era uma pessoa que era respeitada no território religioso. E ele se achega até Jesus e adora e fala: mestre, minha filha está enferma. Se tu colocares só apenas a mão na minha filha, ela sarará da sua enfermidade. Mas um quesito de fé aqui que Jesus Cristo prova aos seus discípulos. E Jesus Cristo segue caminho à casa de Jairo. Agora a Bíblia vai nos dizer da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela havia padecido 12 anos separada da sociedade, 12 anos excluída do meio da sociedade, 12 anos separada do seu ambiente familiar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela tinha uma hemorragia que não parava, que não sarava. E a Bíblia vai dizer que ela gastou todos os seus bens, todos os seus recursos, tudo aquilo que ela tinha na mão, que tinha de valor, ela gastou, louvado seja o nome do Senhor, para ver se achava uma cura. Mas aquela enfermidade que ela tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, havia 12 anos, mas era uma enfermidade espiritual, porque ela tinha 12 anos. Quem consegue ficar, aleluia, ter uma hemorragia 12 anos com sangue saindo? Você já parou para pensar como fica a fisionomia de uma pessoa que perde sangue, muito sangue? A pessoa, ela fica anêmica, ela fica pálida, ela perde cor, ela fica desnutrida, ela perde o semblante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A pessoa fica pálida, fica magra, ela fica sem força para fazer coisa nenhuma. Então a Bíblia vai nos dizer que ela ficou 12 anos excluída da sociedade, porque ela ficou num canto separado, porque se ela se encontrasse no meio da sociedade, no meio das pessoas normais que eram consideradas na época pura, aleluia, a Bíblia vai nos dizer no Antigo Testamento que pessoas desse comportamento, com esse tipo de enfermidade, seriam pessoas que mereciam apedrejamento de morte. Então, se alguém visse aquela mulher no meio da sociedade, seria apedrejada até a morte. Mas ela, um belo dia, ela escuta falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de chegar nessa mulher, ele operou outros milagres. O cego de Jericó, lá no templo. Então, conforme os milagres, Jesus Cristo ia andando pela cidade, os milagres Jesus Cristo ia fazendo, então a notícia, ela ia recorrendo para outros lados da cidade. E quando essa mulher passa a ouvir a Jesus Cristo, o desejo de querer ser curada se acende novamente no coração dela. Aquela esperança que ela tinha, que já estava morta, porque ela já tinha gastado todos os seus recursos, ela já não havia mais saída, já não tinha mais solução para ela. O diabo já tinha falado para ela no ouvido dela que ela já tinha sido decretada a sua morte espiritual, que ela não conseguiria, louvado seja o nome do Senhor, renascer de novo. Agora a Bíblia vai nos dizer que ela entra do seu coração aquela palavra, aquele desejo do seu coração novamente, de querer buscar a cura através de Jesus Cristo. E ela coloca o desejo no coração: se eu somente tocar a orla das suas vestes. Olha a quantidade de fé. Se ela somente tocar, ela colocou isso no coração, esse desejo dela no coração, de querer ir atrás de Jesus Cristo. Porque tem muitas coisas que a gente quer da parte do Senhor, que a gente tem que ir buscar. Não é esperar de braços cruzados o milagre se chegar, o resultado chegar.
a notícia chegar. Se eu quero, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás. Então, se é algo que vai me trazer benefício espiritual, se é para me levantar, para me sair desse monturo, desse mar de pecado, desse mar da imundícia, para eu me recuperar espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho que buscar a Ele. Somente é Ele que pode me curar. Então ela cria esse desejo, mas a Bíblia vai nos dizer aqui que multidões seguiam a Jesus Cristo. E se essa mulher fosse vista no meio da multidão, ela seria apedrejada. Mas a fé dela foi tão grande que ela nem sequer olhou para a multidão, ela olhou somente para Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que ela passa pela multidão, pelos obstáculos da vida, porque muitas das vezes a gente está com Jesus, a gente está querendo seguir o Mestre, está querendo buscar um milagre, está querendo buscar um resultado, mas os obstáculos eles têm se levantado constantemente, as barreiras elas se levantam constantemente, as palavras contrárias elas se levantam constantemente, as tempestades elas se levantam constantemente nas nossas vidas, e muitas das vezes são situações adversas que fazem a gente até mesmo desanimar, parar. Então a barreira aqui era a multidão. Como é que ela poderia chegar até o Mestre com aquela multidão toda? Como é que ela poderia passar por esse obstáculo sem ser vista? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a multidão estava tão atônita com os milagres de Jesus Cristo que nem sequer perceberam a presença daquela mulher. Então quando a mulher ela segue Jesus e consegue tocar, passa pelos obstáculos, passa pela multidão e consegue tocar nas suas vestes, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele para agora. Parou a multidão e parou Jesus, junto com a mulher também, no meio da multidão. E Jesus fala: alguém me tocou. E os discípulos ainda sem fé se questionam entre eles: Mestre, todo mundo está te apertando. Como é que ainda o Senhor diz quem me tocou? A forma que a mulher toca Jesus Cristo, ela não tocou com as mãos. A forma que ela toca Jesus Cristo, ela toca com a alma. Porque angustiada ela estava, amargurada ela estava, porque havia mais de 12 anos padecendo naquela exclusão da sociedade, separada do convívio familiar. Já não tinha mais afeição natural de uma pessoa normal. Imagino como é que deveria estar aquela face daquela mulher. Conforme a pele dela também estava. O estado de decadência, de sofrimento, de angústia. Mas mesmo assim, com toda a fraqueza, ela criou forças da onde não tinha. Porque quando a gente ouve o nome de Jesus Cristo, as forças aparecem quando a gente menos espera. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando a gente está fraco, é aí que a gente está forte, para poder seguir a Jesus Cristo. Então ela criou esse desejo no coração e foi até o Mestre. E quando ela chega no Mestre, ela toca no Mestre com a alma e Jesus para toda aquela multidão. E os discípulos ainda sem fé, porque Jesus Cristo provou mais uma vez o quesito de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher toca agora Jesus Cristo mediante a sua fé que ela tinha. A fé que estava apagada. A fé que estava já esmorecida, que já não existia mais, já estava nos seus últimos suspiros. Ela reacendeu novamente a chama porque ela ouviu o nome de Jesus Cristo. Ela ouviu as palavras de Jesus Cristo. Ela ouviu os testemunhos das outras pessoas que foram curadas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O testemunho daquela mulher no passado, separado da sociedade, era um testemunho de morte espiritual, da qual o diabo ele sempre faz isso comigo e com você. Ele coloca palavras de peso na nossa mente, ele coloca obstáculos, ele sempre está lembrando o nosso passado o tempo todo, da onde nós viemos, porque é para lá que nós voltaremos. Ele acha que voltaremos, louvado seja o nome do Senhor, porque ele gosta de lembrar do nosso passado, porque do passado dele ele não pode falar, porque o passado dele era de glória, mas o futuro dele ele já sabe qual é.
mulher, e o nosso passado, louvado seja o nome do Senhor, poderia ser um passado de morte, poderia ser um passado sujo, poderia ser um passado de pecaminosidade, poderia ser um passado da qual nós estávamos longe da presença do Senhor, era um passado obscuro, era um passado de trevas. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Satanás, ele só gosta de lembrar do nosso passado, porque o nosso futuro nós também já sabemos que nós herdaremos lá o reino celestial, o reino lá da glória que nos espera, que já está preparado para a noiva, que é lavada, remida no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia agora vai nos dizer, louvado seja Deus, que essa mulher perdeu 12 anos sangue. E sabemos bem que sangue é relacionado com a aliança. Agora para pensar. Você acha que essa mulher aqui não ouviu o evangelho de Jesus Cristo? Dos seus antepassados? Dos seus pais da fé? Abraão, Isaac e Jacó? Porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus ela sempre foi manifesta a todas as pessoas que estavam ali em volta. Então você, por um acaso, ela deve ter ouvido falar sobre o evangelho de Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre as tábuas da lei. Ela deve ter ouvido. Mas, muitas das vezes, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, estão dentro da casa do Senhor, mas estão mortas espiritualmente, já não tem mais o sangue da aliança, porque dão ouvidos a palavras do diabo. Porque Satanás, ao tempo todo, ele vai sempre nos voltar para o passado, das coisas do passado. Se dermos legalidade e absorver as coisas que Satanás fala para mim, fala para você, voltaremos sempre para trás e nunca vamos prosseguir junto com Jesus Cristo. Agora a Bíblia vai nos dizer do sangue, o sangue da nova aliança. Quando Jesus ele morre naquela cruz do Calvário, o sangue dele é derramado. A Bíblia vai nos dizer que o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. E a Bíblia vai dizer que estava consumado. Jesus ele diz que está consumado, tetelestai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele pagou o preço por mim e por você. E esse é o sangue da nova aliança. É o sangue da nova vida com Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que quando a gente aceita Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, nós não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. Aquilo que eu fazia no passado eu não faço mais, porque é Jesus Cristo que habita em mim. O sangue velho é o sangue do velho homem, o sangue morto, o sangue da qual não vivo mais eu. Agora eu vivo o sangue da nova criatura, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu tenho que seguir os padrões mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré. É o sangue da nova aliança. Então quando essa mulher toca Jesus Cristo aqui, louvado seja o nome do Senhor, a vida dela espiritual estava morta, ela já estava morta espiritualmente, mas apareceu uma esperança no fundo da sua alma. A palavra de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo se achegaram ao ouvido daquela mulher e ela criou uma esperança mediante a fé, por mais que devia ser uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor. Ela criou forças da onde não tinha. Ela se levantou mesmo caída, mesmo fraca, sem força, mesmo que ela tenha ido rastejando a Jesus Cristo. A Bíblia não fala isso, mas conjecturando com a minha mente de pregador, louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém quer um resultado, quando alguém quer alguma coisa da parte do Senhor, ela vai passar pelos obstáculos, ela vai passar pelas dificuldades, mesmo com pouca força, ela vai passar pelo aquilo ali que se levantar contra a vida dela. A Bíblia vai nos dizer de uma das igrejas em Apocalipse, mesmo com pouca força, não negaste a minha palavra e guardaste a fé. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E quando Jesus Cristo ele fala para nós guardarmos a nossa fé, que ele vai nos dar a coroa da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma promessa para mim, é uma promessa para você também que está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Não negue a sua fé mediante as dificuldades que aparecem para a sua vida. Na minha vida, temos que perseverar, ainda que pareça impossível as circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas. Temos que seguir mediante a vontade do Senhor, porque a Bíblia fala: aquele que guardar a fé, louvado seja o nome do Senhor, farei coluna no templo do meu Deus. Isso é a palavra de Deus que nos
Hebreus diz, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então, baseado, a nossa fé é mediante a vontade de Jesus Cristo. Quando essa mulher aqui, ela toca, aleluia, na orla de Jesus Cristo, automaticamente a Bíblia vai dizer que o sangue dela é estancado, aleluia, aquilo que era morto ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jesus Cristo, ele parou a multidão para fazer com que aquela mulher testemunhasse, mediante a toda aquela multidão, para que aquele testemunho dela que era do passado, porque todas aquelas pessoas, eu creio que conheciam aquela mulher já devia ter um testemunho no passado, oriundo, obscuro, louvado seja o nome do Senhor, passado de trevas, da qual eu fui tirado também, da qual você foi tirado também, da qual você está escutando agora. Você pode estar aí do outro lado se questionando, porque tem tantos obstáculos que se aparecem na minha vida constantemente. Às vezes eu estou fraco, às vezes eu estou sem direção, às vezes eu estou perdido, às vezes eu não sei o que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor, porque os levantes eles se acontecem na minha e na tua vida. É porque nós servimos ao Deus Altíssimo, é porque temos a promessa, é porque somos escolhidos, é porque somos separados mediante a vontade do Senhor, é porque a tua coroa já está separada e você tem que guardar a sua fé para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo te chamar naquele grande tribunal, para você chamar, vinde bendito de meu Pai, herdai, aleluia, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que prepararmos, temos que ser atentos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos mais brincar com o Evangelho, não podemos mais brincar com a palavra de Deus. Quantas pessoas estão escandalizando o nome de Jesus Cristo, quantas pessoas estão deturpando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, aleluia, estão dentro da casa do Senhor com as suas lamparinas apagadas. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham azeite, todas elas escutaram o evangelho da salvação, todas elas ouviram o profeta falar, aleluia, sobre a ira de Jesus Cristo, sobre a ira do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele deu ordem, ele deu instrução desde o Antigo Testamento, quando ele cria as tábuas da lei. Louvado seja o nome do Senhor, mediante a Moisés, o seu servo, ele cria as tábuas da lei. É para o cristão, é para eu, é para você seguir um padrão de vida. Louvado seja o nome do Senhor, para seguir, aleluia, para que aquele dia a gente possa entrar nas bodas do Cordeiro, e as nossas lamparinas tem que estar acesa. No Antigo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele pede para Moisés falar para o povo, trazei, louvado seja o nome do Senhor, fala para o povo trazer para mim azeite puro e batido, aleluia, para as lamparinas ficarem acesas. Por que o azeite puro e batido? Porque azeite puro e batido você só consegue no meio do sacrifício, é no meio do sofrimento, é no meio da angústia, é no meio da perseguição, é no meio do joelho dobrado, na oração, é no meio do jejum, é no meio da busca, é no meio da consagração. É assim que você consegue o azeite puro para sua lamparina ficar acesa. A lamparina, ela não pode se apagar. A lamparina, ela não pode acabar o azeite. Temos que andar com azeite na reserva. As 5 virgens insensatas que não deixaram, aleluia, para buscar o azeite no momento que tinha a oportunidade de buscar, para poder ficar na reserva o azeite. Elas pensaram com elas mesmas, a entrada é logo ali, o caminho não é tão longo, a porta é logo ali, e deixaram para buscar. A Bíblia vai dizer que deixaram para buscar o seu azeite no último momento, porque haverá um despertamento na igreja, porque a Bíblia vai dizer também que todas as 10 virgens elas dormem, então as 10 virgens elas adormecem, então haverá um período na igreja, que é esse período da qual nós estamos vivenciando agora. É um período de sono, é um período que muitas pessoas dentro da igreja estão com as suas lamparinas dormindo, estão com as suas lamparinas apagada, mas a partir do momento que elas ouvirem, aleluia, alguém falar, aí vem o noivo, haverá um despertamento na igreja, haverá um despertamento na igreja da nação brasileira. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que se perseverou,
aquele que se consagrou, aquele que separou, aquele que se destacou mediante a vontade de Deus, aquele que manteve a sua lamparina acesa, com azeite na reserva, esse vai conseguir chegar até a porta, ao encontro do noivo. As outras 5 que deixaram para buscar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, buscar para o final o azeite, aleluia, elas vão voltar para buscar o azeite, para comprar com aquelas pessoas que vendem, e não é diferente dos dias atuais. Você vê nos templos atuais hoje, pessoas vendendo o evangelho de Jesus Cristo, vendendo a salvação, vendendo unção, vendendo profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai acabar com essa palhaçada, Deus vai acabar com essa bagunça desses falsos profetas, desses falsos pastores que têm brincado com a palavra de Deus, que têm brincado com o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Raio de calamandubi caravassúria, ribiriquiando vassiquebe afaio, radicando yamandubi calavassi a céu. Haverá um despertamento, igreja. Não podemos mais brincar, não podemos deixar a nossa lamparina se apagar. Jesus Cristo está voltando, Ele conta comigo, Ele conta com você. Você é separado, você é escolhido, você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Não deixe Satanás colocar palavras na sua mente, palavras contrárias. Olhe somente para Jesus Cristo, foque somente em Jesus Cristo. Se você estiver numa igreja que não prega o livro, que não prega o evangelho, que não prega, aleluia, o evangelho de Jesus Cristo da salvação, se o evangelho que é pregado na tua igreja não é um evangelho que te confronta, não é um evangelho que fala sobre salvação, não é um evangelho que fala sobre pecado, não é um evangelho que te leva ao arrependimento, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, se vier um anjo descer, aleluia, e vier pregar outro evangelho, está escrito na Bíblia, e vier pregar outro evangelho, pode ser considerado anátema. Tudo aquilo que não vem da parte do Senhor pode considerar que é anátema. É Bíblia. Está escrito na Bíblia isso. Radikia mandobi calavassia. Jesus Cristo está voltando. Mantenha a sua lamparina acesa. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um tempo que não terá mais tempo para você chegar e buscar o Senhor. Essa mulher tocou. Ela criou força da onde não tinha. E a fé dela, que estava morta, reviveu por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Coloque a sua fé em prática. Busque ao Senhor. Mesmo com pouca força, busque. Mesmo fraco, busque. Mesmo sem direção, busque a direção com o Espírito Santo. Mesmo sem vontade de orar, conversa com Deus, ajoelha, Senhor. Eu não sei o que eu posso falar contigo, eu não sei o que eu posso orar, mas fala comigo, Deus. Me ensina a ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde. Quebranta o meu coração, tira a dureza da minha alma, do meu coração. Me ensina a ser como o Senhor. Eu quero me parecer contigo todos os dias. Refrigera minha alma, me dá força, reanima-me, Senhor, me dá uma injeção de ânimo. Eu não quero viver uma vida apática, eu não quero viver uma vida de qualquer jeito, eu não quero viver uma vida pecaminosa, uma vida da qual só quero um momento com o Senhor, uma vida de mulher que é concubina, mulher de Salomão concubina, só queria um momento com o rei. E quantas concubinas tem dentro da igreja do Senhor que só querem um momento com Deus, só querem sentir um momento com Deus, não querem realmente sacrificar, aleluia, a sua vida para Jesus Cristo e obedecer aos seus mandamentos, se separar. Temos que ser constantes, temos que perseverar. Jesus Cristo está voltando, Ele quer te salvar, Ele quer salvar a tua família. Ele te escolheu, Ele te separou por algum propósito. Fale com Deus, busque ao Senhor e Ele vai te dar a vitória. Eu agradeço a minha oportunidade
Em nome de Jesus. Jesus, Ele quer falar com você. Vou orar por você. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Deus. A Tua palavra foi ministrada, Deus. Fala com as pessoas que ouvirem, Deus, essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha quebrantar os corações através dessa palavra. Que pessoas venham ser restauradas. Que pessoas venham ser transformadas, ó Pai. Deus, transforma a vida deles, Senhor. Das pessoas que necessitam ser transformadas. Assim como Tu transformaste a minha vida. Porque a minha dívida contigo, Senhor, é eterna. Eu quero dedicar a minha vida, Deus, como tenho sempre falado, a viver a Tua palavra e o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda essa pessoa, guarda a família dela, salva, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos.